Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de julho, faltando apenas mais um pregão para encerrar o mês. Ibovespa hoje queda de 0,65%. Daqui a pouco eu falo mais a respeito do índice. Vou falar aqui de diversos ativos no decorrer desta análise, lembrando que vou atender aqui pedidos de análise que vocês deixaram na última análise de fechamento nos comentários. Então, para que eu possa atender, ou eu ou o Kaique possamos atender pedidos de análise de vocês, basta vocês deixarem nos comentários aqui. A gente vai dar prioridade para quem mandou pelo aplicativo DV Invest, para quem depois mandou que é membro aqui dentro do canal, na sequência quem é inscrito, e depois para quem não é inscrito do canal, mas acompanha aqui o canal. Vou rodar a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma no decorrer dela, agradeço demais. Vamos lá, começando pelo Ibovespa, queda de 0,64%. Aqui a queda aí do Ibov. Fechou abaixo da média no pregão anterior, não conseguiu romper, confirmar o sinal de alta, mas segue dentro de um sinal de alta. Para anular completamente, teria que perder a mínima desse fundo, ou seja, oscilar abaixo dos 125.626 pontos. Então isso aqui seria o que seria necessário para reverter esse sinal de alta. E para que esse sinal seja, pelo menos aumente essa chance de poder confirmar o sinal, para aumentar a chance de romper esses 127.700, agora o ideal seria já ter um fechamento acima da média com nova máxima na sequência, para aumentar não só a probabilidade disso aqui acontecer, mas também de buscar essa região. Ibovespa entre a média naquela região ali de indefinição de curtíssimo prazo. Nos futuros, nós temos aí um dia também de queda ali no mini índice de 0,88%, gráfico de 60 minutos, vem fazendo aqui zigue-zagues descendentes, ou seja, se abrisse caindo, viesse aqui perdendo, gerando topo, focaria em venda e andou bem para operações de venda aqui no decorrer do dia, principalmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Novamente está terminando aqui o pregão gerando topo descendente, então abriu caindo o próximo pregão, continuam mantendo foco um pouco mais em operações de venda. Para buscar compra, o ideal seria reverter esse topo, superar essa máxima aqui para buscar a operação de compra de fundo ascendente, ou até mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Principal nível de resistência para um movimento de subida na faixa dos 127.205 e depois 127.795. Principal região de suporte para a continuidade aqui da queda, região na faixa dos 126.445 até a mínima 126.185. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma estabilidade 0 a 0 nesse momento, mas seguindo dentro do seu processo de correção mais fraco. Olha só a quantidade de candles aqui de correção, ainda dentro de um grande candle de alta. Então nada muito relevante ainda para baixo no dólar, mas segue dentro de um contexto aqui de ter um movimento de baixa. Aí, olhando para o gráfico de 60 minutos, gerou um grande candle de alta para cá, só que perdeu força, já veio aqui para baixo. Enfim, de maneira geral, dólar abrindo em queda, mantém o foco em buscar operações de venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo, tentando olhar aqui para essa região de gap, a região ali dos 5.593. Lembrando que o dólar vai estar amanhã já num novo contrato aqui, ó, vou botar aqui, ó, WDO vai ter aqui o próximo contrato WDO U24. Então amanhã for negociar mini dólar, já coloca aí, já anota aí essa questão do novo contrato, deixa um like aí para essa informação, em caso você não esteja lembrado ou não estivesse lembrado dessa informação amanhã, aí vencimento de contrato no dólar. E se o dólar bateu aqui nesse ponto que está acontecendo e gerar algum sinal de alta, fundo no G60, dá para olhar um pouco mais para buscar a operação de compra. Eu daria prioridade para fundo ascendente do que pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tá? Porque, por enquanto, dentro do que está acontecendo, vai aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo aqui no dólar. Tá? Seguindo para a gente falar aqui, eu não vou nem falar muito de números aqui de resistência e de suporte, porque a tendência é que mude aqui com o ajuste que a gente vai ter aí no próximo pregão.
Olhando aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje queda de 0,62%, segue dentro do seu movimento de queda. Olhando para a retração de tudo que subiu, está em cima da região dos 50%, região dos 36,54%. Abaixo disso é a região aqui na faixa dos 35,96. Então, são dois níveis que aumentam a chance de acontecer algum processo de recuperação. Por enquanto, não tem nenhum sinal de alta. Primeiro sinal de alta que mais relevante, primeiro sinal de alta não seria tão relevante, superação dessa máxima de hoje, e o mais relevante é um fechamento aí para cima, pelo menos desse fechamento desse candle aqui de baixo, dos 36,88. Ideal até acima dos 37,10, 37,15 aqui seria algo melhor ainda. Então esse seria o primeiro sinal de alta. Mas por enquanto a Petro segue apontando para baixo, olhando para o gráfico de 60 minutos, focando um pouco mais ali em day trade, bateu aqui na média, lateralizou depois da queda, ó. Caiu, lateralizou, ficou aqui de lado, abriu caindo, perdendo essas mínimas aqui, foca em venda de topo descendente no gráfico de 15 minutos, por exemplo, 10 ou 15 minutos, daria para focar em venda de day trade na PETR4. Para olhar um pouco mais para compra, o ideal seria acima dessa região aqui, ou seja, rompe esse patamar aqui e gera fundo ascendente, só focaria mesmo em fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 15 minutos, preferencialmente acima dos 36,88. Seguindo para a Vale 3, queda acentuada, a ação veio com movimento aqui ainda dentro do viés de baixa, uma correção para gerar alguma expectativa maior de subida, o que eu comentava acima de R$62, não conseguiu fazer isso, topaço no gráfico diário da ação, fechamento em queda de 2,21%, aumentou muito a probabilidade da ação perder toda essa região de suporte dos R$60 até a região dos R$59,71, e mais aqui para depois, logo depois tem 3 fundos anteriores onde a mínima está lá no 59,36. Então aumentou muito a chance da ação perder essa região aqui de suporte, que na realidade é algo que já é mais provável, já vem sendo mais provável. A ação está apenas dentro de um processo de correção aqui desse viés de baixa do gráfico diário. Então segue aí ruim para quem está comprado no papel, para quem estava comprado gerou sinal de saída, seja nessa perda de mínima ou nessa aqui anterior. Falando agora das operações que a gente tem aqui em aberto, a Loop 11 seguimos aí na posição de compra no papel. Se continuar aqui esse movimento para baixo que vai apontando para esse, tende a acionar o stop que está aqui um pouquinho mais para baixo da mínima aqui desse candle. O outro ativo, Marfrig, seguimos na compra que ela fechou bem o pregão de hoje com alta de 2,95% e podendo aqui ganhar força agora para cima, ver se ela consegue fechar acima desse fundo anterior, que seria algo bom, acima dos 11,91 e aumentando a chance de caminhar para os 12,34. O que seria mais negativo para a posição é essa ação retornar aqui para baixo, não só dessa mínima, mas também dessa mínima. Aí sim a gente teria uma expectativa de afundar rumo a esse fundo aqui anterior. Depois disso eu vou falar aqui de CEMIG 4, lembrando da Marfrig, não teve nenhuma mudança em relação à operação da Marfrig. CEMIG 4, a operação segue em andamento, queda hoje de 0,64%, a operação já chegou até a andar um pouco aqui para cima, chegou nessa máxima aqui, mas qualquer mudança que a gente faça em relação ao stop da operação, colocar um stop mais curto, enfim, você vai receber no seu aplicativo DV Invest, acompanhe aí de perto o aplicativo, seja iOS, Android ou dentro da web, app.dvinvest.com.br. Banco do Brasil, BBAS3, também seguimos na ponta compradora, aí que recomendou essa compra, o papel não foi bem hoje, hein? Fechou o pregão aqui com queda de 0,77%, voltou a ficar abaixo daquele nível que era anterior de resistência, 27,13. Não foi legal esse fechamento, gerou um sinalzinho de baixa aqui, a perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda e podendo buscar a região de stop. Lembrando, para saber stop, objetivo, de todas as operações que nós temos em aberto, dá uma olhada lá dentro do aplicativo que tem lá todos esses dados, além de falar o risco da operação e quantos por cento do capital alocar em cada uma dessas operações. Destaque do dia do Ibovespa, alta da Uzi Minas de 4,63%. Foi algo relevante? Graficamente não. É legal, uma boa alta, 4,63%. A média de volatilidade até o pregão anterior estava na faixa de 8,12%. Então, lógico, por conta do gap aqui, deu uma distorcida nessa volatilidade, mas volatilidade subiu no papel. Isso aqui é um processo de correção, não fechou acima de nível de resistência, não. O que pode acontecer aqui, devido a esse sinal de alta aqui, esse candle aqui é chamado de piercing ou perfuração, é um padrão de alta dos candles, que a superação da máxima desse candle
aumenta um pouco mais a expectativa de ter uma correção mesmo, um movimento de subida ou um movimento lateral. A principal resistência que eu vejo aqui em termos de preço está aqui na faixa dos R$ 7,05. E aí eu pegando R$ 7,05 aqui, colocando aqui, ó, vendo se a gente tem outro nível aqui em termos de atração, tem 6,85, depois 7,05 e depois 7,17. Seriam os três níveis mais próximos de resistência e mais relevantes nesse momento, porque coincide aqui com essa região anterior. Então é isso aqui para os em Minas. Se você resolver comprar os em Minas aqui com risco bem maior, stop aqui embaixo, tentando pegar aqui uma relação risco-retorno mais ou menos de 1 para 1. Não está muito legal a operação. Não seria algo que eu faria nesse momento, nesse papel. Eu estaria mais de olho na correção dela para buscar alguma venda a favor da tendência. São Martinho, queda de 4,41%. O ativo fechou aqui o pregão de hoje, gerando ali um pivôzinho de baixa no gráfico diário, segue forte para baixo, veio para baixo dessa região aqui que era um suporte, que ficou aqui em cima, fechou abaixo desse topo, enfim, a ação vai apontando mais para buscar de novo essa região do gráfico semanal aqui desse fundo anterior. Não tem nada que, por mais que tenha caído bastante, e esteja ainda dentro desse grande movimento de alta, pegar aqui a retração do Fibonacci em todo esse movimento de alta, já está abaixo, fechou abaixo, que não é algo tão legal, de 61,8%. Não tem nenhum sinal de alta ainda. Para arriscar alguma compra aqui pelo tamanho da queda, tentando pegar algo para buscar a média, ainda não faria nada. Aguardaria algum indício de enfraquecimento da queda, que ainda é o caminho mais provável, para tentar atuar um pouco mais na compra agressiva, tá? Mais arrojado. E a região de preço mais interessante para tentar fazer isso aí seria a região dos 26,50 até a região dos 25,80. Depois disso eu vou falar aqui de Bradesco, que fechou em queda de 0,8% no pregão de hoje. Um viés que continua sendo de baixa, gerou ali um fundo anterior, um fundo ascendente, não fundo ascendente, né? Fundo comparado aqui a todo esse movimento aqui, esse que era um fundo ascendente, aí foi lá e reverteu, então já não é mais um fundo ascendente, e ainda abaixo das médias, ou seja, ele é menos relevante. Então, de maneira geral, é um ativo que segue dentro de um contexto mais negativo, olhando para o gráfico semanal, tem um topo descendente na média, e isso aumenta a probabilidade de Bradesco perder essa região de suporte e caminhar para um fundo aqui mais para trás, essa região aqui, ou seja, ainda é o caminho mais provável para o Bradesco vir para baixo dos R$ 12 até a região dos 11,60. Seria essa a minha expectativa, enquanto na realidade o gráfico não gerar algo que demonstre força por parte dos compradores até agora, nada aqui para BBDC4. Ultrapar, o GPA3, gráfico diário bem travado nesse momento, basicamente ali com indefinição, só que a gente olha para o gráfico semanal, bate na média e gera sinal para baixo aqui, ó, perdeu a mínima semana passada. Então, por enquanto, o ativo vai aumentando a chance de ter algo para baixo. Sinal de baixo pregão de hoje, oscilação abaixo dessa mínima aumenta a probabilidade de queda do papel, tem suporte mais relevante mesmo, lá na faixa dos R$ 21,50. Qual seria a faixa de preço que me chamaria mais atenção para uma compra nessa ação? E o que ela deveria fazer? Subir, romper essa região aqui, ó, e depois voltar e gerar fundo ascendente acima de qual faixa de preço? Acima dos 23,20. Então, se ela conseguir gerar essa superação aí dos 23,20, depois gerar fundo ou pivô de alta acima desse patamar, beleza, abriria aí compra de swing trade em cima de Ultrapar. TOTS 3, queda aí de 0,58%, ativo dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes, bateu na média aqui, bateu na média exponencial de 10 períodos, não só isso, né, região de fundo na linha anterior, perdeu força, deixou uma sombra superior e aqui a gente tem uma chance maior de poder ter algo para baixo nesse papel devido à tendência que é de baixo, devido ao gráfico semanal que já está dentro do movimento de baixo, que anulou um grande candle de alta, então aumentou a probabilidade de poder ter algo para buscar essa região aqui, ó, na faixa de fundo anterior. Primeiro já está no suporte, né, nos 27,38, mas o caminho mais provável 28,10 e abaixo disso a região dos 25,43. Então, por enquanto, de maneira simples, Dalton, se romper aqui essa máxima, eu ainda não entraria comprando, assim, não consigo nem ainda visualizar algo que me chamaria atenção para abrir uma compra em TOTS 3. Enfim, estaria de fora falando de operação de swing trade. E Embraer, que fechou bem o pregão de hoje, com alta de 4,26%. A ação está
segue alinhada para cima, vindo aqui para deixar esse fundo aqui como um fundo mais relevante da sua tendência, principalmente se ela conseguir fechar acima desse patamar aqui, ó, que é dos 43,31, que era antigamente sua máxima histórica, e agora sua máxima histórica foi registrada hoje, 43,39. Para quem está comprado de maneira geral, tem duas opções de colocar stop aqui, ou abaixo da mínima do pregão passado, falando de compra de swing trade, ali na faixa dos 40,53, ou abaixo dessa outra mínima aqui, que foi do dia 25/7, lá nos R$ 40,15, já estaria bem posicionado esses dois stops, olhando para o gráfico 105 minutos, ó, esse fundo aqui ou esse aqui. Então são dois níveis que eu considero interessantes para stop de uma operação de compra quem está comprado aí em Embraer. Ativo alinhado para cima em todos os prazos operacionais, gráfico diário, semanal e mensal, enfim, boa tendência de alta para esta ação. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, para que a gente possa continuar com esse trabalho, mantendo aqui essa análise de fechamento do pregão. Isso é importante para a gente. Isso ajuda também a disseminar o conteúdo de qualidade que a gente produz aqui dentro do canal para outras pessoas que estão buscando conteúdo justamente de qualidade aqui em termos de análise, investimentos, recomendações aqui no YouTube. É isso, amigos. Abraço e até a próxima.